Bem, pessoal, a gente vai começar essa aula falando de matriz transposta. Vem ver como é fácil. Dada uma matriz A de ordem m por n, chamamos de matriz transposta a matriz A elevado a t de ordem n por m, tal que as linhas de A são as colunas de A transposta. A primeira coisa que você tem que observar é A tem ordem m por n e A elevado a t tem ordem n por m. Inverte a ordem, justamente por quê? Porque as linhas de A, elas viram as colunas de A transposta. Olha o exemplo aqui. Eu tenho uma matriz que é de ordem 3 por 2, 3 linhas com 2 colunas, e essas linhas de A viram as colunas de A transposta. Observou? Primeira linha, menos 5, 7. Aqui, primeira coluna, menos 5, 7. Segunda linha, 4, 2. Segunda coluna, 4, 2. Terceira linha, 1, menos 3. E aqui, terceira coluna, 1, menos 3. A matriz que era de ordem 3 por 2 vira uma matriz de ordem 2 por 3, porque agora tem 2 linhas e 3 colunas. Viu? Moleza, né? Vamos para o próximo tema? Para fechar essa aula de hoje, pessoal, igualdade de matrizes. Duas matrizes, elas são iguais se elas possuem a mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais. Então, de cara, pessoal, para ser igual tem que ter a mesma ordem. Matrizes de ordens diferentes, de cara, elas são diferentes. Você tem uma matriz quadrada e uma matriz que não é quadrada. Diferentes. Você tem uma matriz 3 por 2 e uma matriz 2 por 3. Diferentes. Tudo bem? Então, de cara, se a ordem não bate, as matrizes elas são diferentes. A segunda situação é, se a ordem bate, as matrizes têm a mesma ordem. Uma é quadrada de ordem 3, outra é quadrada de ordem 3. Aí você vai comparar elemento com elemento. Os elementos correspondentes, eles precisam ser iguais. O que são elementos correspondentes? São elementos que ocupam a mesma posição. Então, o elemento A11 da primeira matriz, ele tem que ser igual ao elemento A11 da segunda matriz. O elemento A12 da primeira matriz precisa ser igual ao elemento A12 da segunda matriz. Ou seja, os elementos de mesma posição precisam ser iguais. Vamos dar uma olhadinha numa aplicação? Eu quero encontrar o valor de x e de y se eu tenho essa igualdade aqui. Então, repara, eu tenho uma matriz de ordem 2, outra matriz de ordem 2. Então, de cara, a ordem dessas matrizes bate. É a mesma ordem, tudo bem? Agora eu vou comparar elemento com elemento. Se eu quero saber o valor de x, repara que esse elemento 2x tem a mesma posição do elemento menos 4. Então, eu já estabeleço uma igualdade aqui. Eu sei que 2x ele é igual a menos 4, e aí eu já tenho x igual a menos 4 sobre 2. Para fechar, x é igual a menos 2. Então, eu já tenho o valor de x. X é igual a menos 2. Na sequência, ele queria saber o valor de y. Vamos pensar um pouquinho. Olha para cá. Repara aqui na nossa matriz que eu tenho y aqui nesse elemento. Esse elemento é o elemento x mais y. Ele tem a mesma posição do elemento aqui, que é o 3. Então, isso quer dizer que x mais y é igual a 3. Mas eu já achei o x, né? X é menos 2. Significa que menos 2 mais y é igual a 3. Ou ainda que y é igual a 3 mais 2. Isso significa que y é igual a 5. Então, pessoal, tá aí o que a gente queria. X igual a menos 2. Y igual a 5. Para finalizar, gente, repara que as matrizes, de fato, elas são iguais, porque a gente estabeleceu uma igualdade entre esse elemento que era genérico com o menos 4, entre esse elemento que era genérico com o 3, mas, além disso, note que os elementos que a gente não mexeu, eles são iguais também. Ó. O 1 aqui igual ao 1 de cá, os elementos que têm a mesma posição,
e o menos 3 daqui igual ao menos 3 daqui. Eles também têm a mesma posição. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou até o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!